Livro Tudo Bem Não Estar Bem. Autora Sheila Walsh. 1. Dê o primeiro passo. Eram 22 horas. Não é tarde demais para os padrões normais, mas é tarde se durante as últimas 10 noites você passou boa parte acordado. Eu estava tentando me acomodar na cama, tentando relaxar um pouco e assistir à competição feminina de patinação no gelo na modalidade livre. Mas a TV estava sem sinal, de novo. Eu estava prestes a jogar o controle na tela. O meu marido Barry estava exausto e roncava como se estivesse competindo, e ele claramente liderava o jogo. Pensei em lhe dar uma leve cutucada, mas não tive coragem de acordá-lo. Ele vinha dormindo no sofá no andar de baixo nas últimas 10 noites. Então, estar de volta à nossa cama era uma felicidade. Agora, antes que você comece a presumir qualquer coisa ou orar por nós, não estávamos com problemas conjugais. Nosso filho de 21 anos voltara da faculdade. Estava em casa e acabara de ter suas amígdalas e adenoides removida. Ele estava com muita dor. O médico nos disse que essa cirurgia é a mais dolorosa pela qual um adulto pode passar. Mas foi pior do que imaginávamos. No dia da cirurgia, fiz uma bobagem de pedir a Christian que abrisse a boca para eu dar uma olhada lá dentro antes de levar o seu ser semiconsciente para casa. Christian baixou a viseira no teto do carona e olhou primeiro. Ele voltou seus grandes olhos castanhos para mim, claramente chocado. Oh céus, mãe, olha isso! Uau, não dá para descrever as coisas. Parecia que o cirurgião havia pego uma espátula de jardim e cavado 2 buracos no fundo da garganta do meu filho. Isso é bem... Uau, tá, vamos para casa, falei. Os primeiros 3 dias foram difíceis, mas quando chegamos no 4º dia, a dor dele foi a um novo nível. Ele literalmente tremia de dor, não conseguia comer e doía quando bebia. Ele tinha dificuldades para engolir qualquer coisa. Eu tinha de colocar os analgésicos na gelatina para descer mais facilmente. O médico nos disse para vigiar e ficar em cima da dor, certificando-nos de que ele tomasse os remédios a tempo. Então eu coloquei alarme para meia-noite, 4 horas e 8 horas. Barry dormia no sofá no andar de baixo, ao lado do quarto do nosso garoto, para o caso de ele precisar de alguma coisa à noite. Agora estávamos no 10º dia e as coisas finalmente começaram a melhorar. Desliguei a TV, esperei 10 segundos e liguei novamente. Nada. Eu estava cansada, mas bem esperta. Então desci para tomar uma xícara de chá. Dei uma checada em Christian enquanto a água fervia. Ele dormia profundamente. Era uma grata visão. Tantas coisas consideramos garantidas até que nos são tiradas, como o simples presente de ter um filho dormindo a noite toda. Pensei nas famílias que têm filhos com doenças crônicas. Como dão conta? Não consigo imaginar. Parei na cozinha e orei por mamães e papais que anseiam por uma pausa de 10 dias, mas em vez disso, os dias se transformam em semanas e meses. Eu começava a sentir que conseguiria pegar no sono, então voltei ao andar de cima e subi na cama. Foi aí que fiquei incomodamente ciente de um ponto úmido sobre mim. Cautelosamente, estendi a mão para fora e descobri não um ponto, mas uma poça e uma cadelinha com cara de envergonhada. Belly, nossa bichão Freeze, que dorme conosco na cama, tem 14 anos e os pensamentos de preciso ir fazer xixi e já fiz xixi parecem ocorrer-lhe exatamente na mesma hora. O veterinário nos disse que precisávamos colocar-lhe fralda à noite, mas com tudo mais acontecendo, eu me esquecera. Agora vinha a parte interessante, tentar colocar no escuro a fralda em um cão relutante. Eu colocava metade da coisa e ela disparava para o outro lado da cama. A certa altura, percebi que havia colocado um negócio na cabeça dela. Por fim, consegui sossegá-la e prender a fralda, quando a televisão de repente começou a falar. Barry pulou alarmado e eu caí da cama, sentei-me ali no chão e comecei a chorar. Você já teve um dia desses em que simplesmente disse, já chega?
Se tiver de lavar mais uma máquina de roupa ou encontrar mais uma receita de frango ou levar mais uma criança para a aula de alguma coisa, você simplesmente vai entrar em combustão física? O que eu passei naqueles poucos dias não foi nada comparado ao que muitas mulheres têm de enfrentar, mas eu me senti sobrecarregada e já tivera o bastante. Eu penso em uma amiga querida. Tenho dificuldade de imaginar o que ela passa diariamente. Ela é cadeirante e tem de depender dos outros para tudo. Ela não tem família onde mora e depende de profissionais da saúde local para lhe dar banho, trazer-lhe a comida e todas as outras coisas que eu consigo fazer sozinha sem ter de pensar. Ela, como eu e suponho como você, quer viver uma vida que honre a Deus e, contudo, ela me contou que às vezes parece que não é o bastante, que ela não é o bastante. Quando me sentei no chão naquela noite, sentindo pena de mim mesmo, eu estava cansada. Tinha comido demais. Uma vez que passei acordada a noite toda, tive de cancelar minha hora no salão para retocar minhas raízes, que estavam parecendo um gambá. E mais uma vez eu estava atrasada no meu plano anual de estudo da Bíblia. Eu estava desapontada comigo mesma e desanimada. Tudo o que eu queria era tirar do freezer o sorvete para o pós-operatório de Christian e devorar o pote inteiro. Acho que o que mais me desencorajava era a sensação de estar de volta no mesmo lugar de novo. Veja só, em algum lugar lá no fundo, apesar de eu nunca admitir isso para ninguém além de você agora, eu acho que consigo ser uma super mulher. Estou velha demais para a roupa justinha, mas o resto serve bem. Eu quero ser a melhor mãe do mundo, quero ser a melhor esposa do mundo, quero honrar a Deus e a cada pensamento e ação, e eu simplesmente não consigo. Há alguns dias estou muito consciente da presença de Deus, e a oração e as ações de graças fluem facilmente. Outros dias, abro minha Bíblia e ela parece árida e a oração um trabalho árduo. Eu tenho o hábito de me desdobrar em mil. Quero dizer sim para tudo e ser uma heroína para Deus. Não acho que eu esteja sozinha nessa. Conversei com muitas mulheres que se sentem decepcionadas com a própria vida. É uma questão comum. Aqui vai minha pergunta. Será que estamos decepcionadas por causa das expectativas irrealistas que colocamos sobre nós mesmas, esperando ser o que Deus nunca nos projetou para ser? Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se sentiu que não era o bastante? Isso me fez questionar de onde tiramos a ideia de o bastante. Pegue uma típica manhã de domingo. Você finalmente consegue fazer com que todos estejam prontos para a igreja. Entram no carro, chegam à igreja, levam as crianças para suas classes e recosta-se em seu assento. No começo, é difícil entrar na adoração por causa de 1 milhão de coisas que lhe passa pela cabeça, mas por fim, você sente a presença de Deus e ajusta o foco do seu coração e mente. A mensagem naquela manhã parece feita sob medida para você. Cada trecho da escritura fala ao seu coração, o que te faz sair dali encorajada. Você se lembra de quem você é? Não só a mãe do Sam ou a esposa do David. Você é uma filha de Deus e você é amada. Na volta para casa, você até pensa em um jeito novo de cozinhar frango. E então chega a segunda. Jesus da segunda de manhã. O que acontece entre o domingo e a segunda? Porque às vezes parece que o Jesus da segunda-feira não é tão claro e presente como o Jesus do domingo de manhã. Quando saímos do culto no domingo, cremos que certas coisas são verdades. Eu sou filho de Deus, Deus me ama como eu sou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus é comigo, minhas orações fazem diferença. Contudo, à medida que avançamos na semana, fica mais difícil acreditar que Deus nos ama como somos, porque, sinceramente, nós não nos amamos como somos. Sempre há coisas que queremos mudar em nós mesmos. Nós nos comparamos com outras mães dando caronas ou trabalhando e nem sempre gostamos do resultado. Eu me recordo da primeira manhã de Christian na segunda série, logo após que mudamos para Dallas.
Fui à sala da turma dele com outras mães e vi que várias delas estavam com mini saias de jogar tênis, com pernas bronzeadas e tonificadas. Minhas pernas não eram bronzeadas, muito menos tonificadas desde... Bem, deixa pra lá. Uma mãe se apresentou a mim e me deu um cartão, não estou brincando, do melhor cirurgião plástico de Dallas. Lembro-me de haver murmurado algo como: se eu tiver um acidente de carro, ligo para ele. Doideira. A maioria das situações não é tão extrema, mas acho que todos nós passamos por isso. Nós nos comparamos com o que vemos nos outros e, ao fazê-lo, pensamos que nunca seremos suficientes. O que precisamos lembrar, porém, é que as outras mulheres também ficam se comparando. É ilusão em cima de ilusão e ninguém vence. E quanto a crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como isso fica quando algo realmente difícil atinge sua família? Como é que o que está acontecendo agora pode ser bom? É difícil não fazer essa pergunta lá no fundo. Deus está realmente ouvindo minhas orações? Porque não parece mudar. Talvez sua situação seja ainda mais difícil do que isso. Você nem mesmo sinta a presença de Deus na igreja. Talvez você tenha parado de frequentá-la por algo que alguém lhe disse, ou talvez você olhe à sua volta e veja que todos parecem estar pegando a coisa, e você, honestamente, não está. Talvez tenha falado em um pequeno grupo sobre algo que estivesse enfrentando e pelas reações deu para ver que os outros ficaram chocados. Agora eles olham para você de um jeito diferente. Esse é um lugar muito solitário e isolado. Eu quero dizer uma coisa em alto e bom som no primeiro capítulo. Tudo bem não estar bem. A questão básica é que nós jamais fomos projetados para ser tudo para todos. A vida é dura e todos enfrentamos problemas. Os que dizem que não tem problemas estão fazendo uma dessas duas coisas. 1. Escondendo seus problemas, ou 2. Fingindo que não tem nenhum problema. Eu volto a isso em um momento. Quero deixar claro que não se trata de um livro de autoajuda para se sentir bem consigo mesmo. Algo desse tipo pode ajudar por um momento, mas quando chegar a primeira tempestade, cada palavra desaparecerá como uma névoa da manhã. O que eu quero que olhemos é isso, o que Deus diz sobre quem somos. Deus espera que estejamos com tudo no lugar? E por que sempre sentimos que há algo errado em tudo? Para isso, teremos de dar uma olhada em nossa história, bem lá atrás. Plano A. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2, 21 ao 25. Gênesis 2 descreve a criação de Adão e Eva. É difícil se identificar com a coisa, porque nunca experimentamos esse tipo de vida perfeita. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. E isso é muito mais do que Adão e Eva se sentirem bem ao andarem pelados no jardim. É assim que as coisas foram feitas para ser. Não havia barreira entre eles e Deus. Eles estavam nus em suas emoções. Nenhuma vergonha, nenhum medo, nenhuma culpa, nenhum questionamento, nenhuma comparação, nenhuma doença. Então, tudo mudou. Quando se rebelaram contra a instrução de Deus sobre comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida que conheciam foi destroçada. Em Gênesis 3:7 lemos: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A história continua no versículo 10, quando Deus pergunta a Adão onde ele está. E ele responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. Aí está. Surge vergonha, surge medo, cobrem-se, escondem-se
e fazem isso desde então. Daquele dia em diante, jamais nasceu homem ou mulher que não tivesse de lidar com essas emoções. Elas são um legado do plano B. Eu acredito, e é só a minha visão, que algo do DNA do Éden corre no profundo do nosso ser. Nós sabemos que as coisas deveriam ser diferentes. Nós sabemos que deveríamos ser melhores. Nós sabemos que a vida deveria ser justa. Nós sabemos que a morte está errada. Sabemos que há alguma coisa errada em tudo que tentamos corrigi-la. A verdade é que não conseguimos. É por isso que Cristo, o segundo Adão, veio. Cristo não veio para nascer e fazer a terra voltar a ser Éden. Ele veio para pagar o preço por nossa rebelião e o nosso pecado e tornou possível a você e a mim, por meio da fé em Cristo, passarmos a eternidade com Ele. Então, tudo que foi perdido será restaurado. Eis uma prévia da maior atração que está por vir. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que se descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 1-4. Esse será um dia sem igual. Não haverá mais morte nem sofrimento, não haverá mais câncer nem doença. Não haverá mais relacionamentos rompidos e corações partidos. Todas essas coisas terão desaparecido para sempre. Aleluia! Mas ainda não estamos lá. Estamos vivendo no rescaldo da queda e isso é difícil. Também é importante lembrar que este é o momento em que estamos. Tudo bem não estar bem porque ainda não estamos em casa. Tudo bem não ser suficiente porque Deus não nos pede que sejamos. O que Ele quer é fazer morada em nossos corações e nosso lar, nossa mente e nossas lutas. Jesus não é uma hashtag para você adicionar à sua vida. Ele quer ser o seu tudo. Hashtag Jesus. Eu vivi boa parte da minha vida adicionando Jesus como uma hashtag. Não era de propósito. Não sabia que estava fazendo isso, mas eu estava. Quer eu estivesse lidando com perdas, depressões ou dificuldades financeiras ou relacional, eu fazia o meu melhor para consertar as coisas. Eu tentava me sair melhor e aí pedia a Jesus que me ajudasse. Era como se a oração fosse um complemento e Cristo só se envolvesse depois que eu houvesse feito minha melhor tentativa. Não é assim que somos projetados a viver no plano B. Mesmo o grande apóstolo Paulo tinha dificuldades para compreender isso. Em 2 Coríntios 12, Paulo fala sobre uma experiência milagrosa que teve com Deus, na qual foi levado para o outro mundo, que ele chama de paraíso. Essa palavra paraíso vem de uma palavra persa que significa um jardim murado. Quando um rei persa queria conceder uma grande honra a uma mulher ou um homem, ele os convidava a caminhar no jardim com ele. É uma bela imagem de um tempo muito íntimo que Paulo teve com Deus. Talvez Paulo tinha um vislumbre de como era o plano A, ou talvez tinha visto nossa glória vindoura, mas foi apenas por um tempo. Depois, ele segue escrevendo sobre o retorno à realidade do plano B. Ele prossegue falando no capítulo 12 sobre um espinho na carne com o qual lutava. Teólogos ao longo dos séculos debatem sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo. Para nós aqui, essa resposta não é importante. O que importa é o que Deus disse a Paulo. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Paulo é fraco, ele não é suficiente. Ele se encontra em dores e pede a Deus que resolva isso, que leve embora a fraqueza. Deus diz não. A seguir, Deus diz essas 2 coisas. Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder funciona melhor na fraqueza.
A palavra scallops, usada nessa passagem, pode ser traduzida por espinho, mas é provável que a ideia fosse estaca. A imagem de uma estaca é de algo direcionado diretamente ao coração. Fosse o que fosse, o custo para Paulo era alto. Assim, aqui temos um homem que fora cegado por uma visão do Cristo ressurreto, Atos 9, 3, 4. Fora usado para ver inúmeros homens e mulheres salvos e recebera o dom de uma visão de Deus tão grande, tão acima de nossa compreensão, que ele nem foi capaz de falar sobre isso. No entanto, aqui ele abriu o coração a nós e nos fez saber: eu não estou bem, não sou suficiente. A resposta de Deus a Paulo é a sua resposta a nós. Minha graça é o suficiente, ela basta a você. Minha força funciona melhor na fraqueza. O que é graça? Nós cantamos sobre ela, falamos dela antes das refeições, mas o que é graça de Deus? Como isso vem ao encontro de nossa insuficiência? A graça é uma dádiva especial para os que estão em um relacionamento com Deus. Nenhuma outra religião oferece graça. Eu estive no Camboja recentemente trabalhando para resgatar garotas pegas pelo tráfico sexual e tirei umas fotos que mostravam a profunda diferença entre o nosso Deus amoroso que, em Cristo, se fez um bebê, literalmente assumiu o tamanho de um sapato humano, e os deuses do Sudeste Asiático. Eu estive trabalhando naquela manhã na pior favela em que já estive. As pessoas ali moram em barracos, caindo aos pedaços sobre um aterro de lixo. Quando o sol brilha, o fedor é quase insuportável. Eu saí para tomar ar e vi que a favela ficava bem ao lado de um templo enorme ornamentado, construído recentemente. As peças ornamentais do telhado eram cobertas de ouro. Perguntei ao meu tradutor por que parte daquele dinheiro não era gasto com os que vivem de tal pobreza miserável. Ele me disse que os sacerdotes creem que os pobres não devem ser ajudados, visto ser culpa deles o fato de serem pobres. Se pegarem o pouco que eles têm e derem aos sacerdotes do templo, os pobres podem reencarnar em uma situação melhor da próxima vez. Eles chamam isso de karma, sem misericórdia, sem graça, sem esperança. Quando estava no seminário em Londres, eu acostumava visitar o All Souls Church e escutar John Stott ensinando. Eis como ele descrevia a graça. A graça é o amor que se importa, se inclina e resgata. Graça é o oposto do karma. Recebemos o que não merecemos, o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. Graça é favor imerecido. Graça está aqui para você agora, em meio ao que está difícil ou não está funcionando. O escritor aos Hebreus escreveu da seguinte maneira: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Deus diz que a graça dele basta a você, mas o texto continua: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12,9. Não diz, Paulo, se sua força estiver um pouquinho em falta alguns dias, eu posso cobrir a diferença. Não, isso deixa claro que nunca devemos ser fortes por nós mesmos. Somente quando reconhecemos nossa fraqueza é que a força de Deus brilha e é perfeita. Isso me leva de volta a algo que eu disse anteriormente que pode ser soado duro. A questão básica é que nós jamais fomos projetados para ser suficientes. Quando vivemos sob a pressão de sentir que temos de ser suficientes, mas estamos desapontados com as circunstâncias em que nos encontramos, acredito que temos de fato 3 escolhas. 1. Podemos nos esconder. Esse é um lugar sem esperança. Ele leva a sentimentos de desespero, acreditando que nada vai melhorar. O desespero pode levar à depressão ou raiva. Isso faz com que nos fechemos a relacionamentos e nos afastemos. Você já passou por isso? Sei que eu já. Talvez você esteja agora em um relacionamento incompleto e não saiba o que fazer. Tentou fazer mudanças e outras pessoas não respondeu, então você ficou frustrado e com raiva.
Talvez você esteja em um trabalho do qual não goste e não veja nenhuma saída. Você sente que caiu numa armadilha. 2. Podemos fingir que não temos problemas. Eu acho profundamente perturbador o nível de negação no corpo de Cristo. A igreja deveria ser o melhor lugar do mundo para você se mostrar como realmente é e dizer a verdade, mas tantas vezes acontece o oposto. Nós sorrimos e dizemos que estamos bem enquanto arrastamos o coração cansado e os nossos fardos insuportáveis portas adentro da igreja. E muitíssimas vezes saímos do mesmo jeito. Por que fingimos estar bem? Talvez porque tenhamos vergonha da verdade. Não queremos que as pessoas façam pouco caso de nós. Tememos que nos rejeitem. Achamos que deveríamos estar bem porque todo mundo parece estar bem. Eu fiz isso durante anos. Quando se apresenta um programa cristão de entrevistas, como eu fiz por 5 anos, mas por dentro você está apenas por um fio, o que você faz? Eu sorria para encobrir minha dor, muito embora estivesse morrendo por dentro. Você pode ser amplamente conhecido e ainda desesperadamente solitário. Fingir que estamos bem quando na verdade não estamos leva à ansiedade e ao medo. Tememos que alguém veja o nosso verdadeiro eu. Eu descobri uma terceira via. Podemos ter uma conversa visceral honesta com Deus, derramando o coração a Ele. Eu aguentei firme até não conseguir mais. Lembro-me de uma noite em meu quarto, quando eu literalmente encharquei o chão com minhas lágrimas. Eu estava completamente exausta de fingir que estava tudo certo, de tentar ficar bem. Então, soltei tudo em Deus, contei a Ele que eu estava com medo e com raiva e cansada e triste e solitária e confusa e tudo mais que consegui pensar. Eu não me evitei, simplesmente despejei tudo. Acredito que minhas últimas palavras foram: não consigo mais fazer isso. Em vez de me sentir rejeitada por meu desabafo rompante, senti como se Deus se curvasse e dissesse: eu sei, eu estava esperando isso. O primeiro passo para avançar. Diga a Deus toda a verdade, não importa qual seja ela. Despeje tudo. Pode ser um caso amoroso, um vício, um aborto. Pode ser que você esteja tão desapontado que odeie a sua vida do jeito que está. Pode ser que o seu marido nunca preste atenção em você ou não lhe escute. Talvez os seus filhos sejam uma decepção e você não sabe se fica zangada consigo mesmo ou com eles. Talvez você seja divorciado e nunca tenha aceitado a vida que agora tem de viver. Seja o que for, Deus sabe e o convida a dar um passeio com Ele no jardim para que você conte a Ele toda a verdade. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Salmo 62, 8. Quando comecei a escrever este livro, queria que fosse bem prático, bem mão à obra. Eu compartilhei minha história em livros anteriores, mas às vezes me pergunto se deixei o leitor como o tá e agora. Eu quero lhe dar mais. Então, no final de cada capítulo, eu forneço ferramentas, passos simples que você pode seguir para avançar. Escolha um ou todos que faça sentido para você. Talvez você queria escrever seu próprio passo, que lhe pareça mais autêntico, mas tente não se apressar. Você importa. Começar qualquer coisa na vida é difícil. O primeiro passo é o mais difícil. É uma escolha, um compromisso de mudar. Mesmo que o primeiro passo seja um passinho de bebê, você terá avançado mais do que quando começou. Peça a Deus para ajudá-lo. Convide o Espírito Santo a guiá-lo. Um passo de cada vez. Diga a Deus toda a verdade. 1. Você já pensou em escrever uma carta para Deus? Você pode se surpreender com o que vem para fora quando você faz isso. Não se edite, apenas comece. Conte tudo a Deus. Há algo na prática de escrever que ativa uma parte diferente do cérebro. Se ajudar, leia a carta em voz alta ou leia silenciosamente, ainda na presença do Senhor. 2. Encontre um lugar tranquilo para dar um passeio e meditar em Salmo 61, 2. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu.
Mesmo quando estava exausto, com a alma cansada, Davi clamava a Deus. Não sei onde você se encontra agora. Talvez tenha desistido de Deus e de si mesmo, mas Ele não desistiu de você. Você pode estar com medo de voltar a ter esperança, mas a esperança começa como uma gota pequena de chuva. Minha prece por você é que, à medida que avançar com o mais ínfimo dos passos, você se sinta encharcado. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Quando as coisas se despedaçam, as partes quebradas permitem a entrada de todo tipo de coisa, e uma delas é a presença de Deus.